a gente não vê tantos investidores olhando o mercado imobiliário como vinha em alguns momentos, principalmente quando o juro estava muito baixo. Com isso, sempre surgem oportunidades. Você diminui o número de potenciais investidores, diminui a liquidez, e quem tem uma visão de longo prazo, como a Brookfield, que está aqui no Brasil há mais de 100 anos, a gente permanece ativo nesses momentos, analisando os diversos segmentos do mercado, qual que seria mais interessante entrar. Fizemos uma aquisição importante, algumas aquisições importantes no final do ano passado, e continuamos aí analisando o mercado para a qualquer momento continuar investindo no Brasil. Mas também podem surgir oportunidades de venda nesses momentos de instabilidade. A gente pode estar sempre aberto e olhando os dois lados da moeda, mas hoje está mais voltado para a compra realmente. Qual é a dúvida que a gente tem hoje? Essa questão da inflação internacional, dos insumos internacionais. Essa inflação deve perdurar por mais tempo e isso pode pressionar, né, essa curva de juros de longo prazo por mais tempo. Então, isso coloca alguns players importantes aí dos últimos 2 anos, como os fundos imobiliários, uma dificuldade de trazer novas captações. Então, assim, talvez esse setor possa buscar outras formas de obter recursos. Quais seriam? Talvez a venda de ativos que foram comprados em ciclos anteriores. Hoje existe um descasamento grande, né, do valor da cota versus o valor patrimonial. Então, é uma maneira até dele tentar trazer valor para a cota deles. Então, a gente tem conversado bastante com alguns players já nesse início de ano. Eu acho que isso pode ser uma tendência ao longo do ano. E, ao mesmo tempo, quando você olha os outros players, esses players enxergam uma janela de oportunidade. A gente viu agora até no painel os players falando, né? Então, esses players não têm a concorrência dos fundos imobiliários. Então, os property companies, investidores privados, os grandes family office, asset managers aí, né, que trazem recursos de fora, enxergam essa lacuna. Dólar, apesar de ter, né, essa desvalorização momentânea nos últimos dias, ele ainda, né, o investidor estrangeiro ainda olha para o nosso mercado e quando compara com os grandes mercados, a gente tem um mercado barato, muito barato. O interesse no Brasil que você vê de estrangeiros hoje a moeda deles está muito forte, então esse seria um ponto, ou seja, com poucos recursos, né, nominais, né, comparados ao que necessitava anteriormente, hoje é um volume menor, então é mais fácil a entrada, e ao mesmo tempo ver que o Brasil começa então a se ajeitar, né? O Brasil retomando suas atividades, a vacinação foi um sucesso, então a gente vê que o pessoal começa a olhar o Brasil como, olha, esse é um mercado que vai se recuperar. Os valores de locações ainda estão muito descontados, né? A gente esperava a recuperação a partir de 19 e 20, veio a pandemia, então isso postergou um pouco todo esse ciclo de recuperação. Ela tem retomado com velocidades diferentes em cada um dos nichos, em termos de qualidade, e também das regiões. Como nas regiões centrais é muito mais difícil de você montar novos projetos, você tem menos terreno, as legislações são mais restritivas, você tem dificuldade de comprar potencial, os leilões de CEPACs não acontecem, né? Quando acontecem são super disputados, os títulos são muito caros. Ajuda a não ter uma entrega muito potente, né? Muito forte nesses primeiros anos, e aí eu acho que esses valores começam a se recuperar de forma mais forte. Essa época dos diferimentos, descontos por conta da pandemia já passou. Isso já ficou para trás. Aí nós temos o segundo ponto, que são contratos novos. Contratos novos assinados na pandemia, sem dúvida nenhuma, tiveram uma série de benefícios. Mais carência, mais descontos, né, até valores nominais mais baixos, pela falta, obviamente, de demanda e movimentação. Se você conseguisse fechar com alguém, você dava algum tipo de benefício. Isso também começa a ser reduzido hoje. O próximo passo são os valores, então, começarem a subir nominalmente à medida que você vai criando escassez. Então, regiões da Faria Lima já tem escassez, valores subindo. Região frente da marginal, os institucionais, valores então começam a subir porque a escassez começa a dar, vacâncias já começam a ficar um pouco mais reduzidas e é essa sequência que a gente vê. Mas sim, o mercado está mais positivo. Significa que ele está fantástico? Não, ainda tem muito a se recuperar. A gente não considera, pelo menos nas nossas projeções, nenhum tipo de valorização, crescimento efetivo acima da inflação em 2022, mas sim, a partir de 2023 a gente já nota isso. Como eu já disse, né, o fundamento do novo estoque, por exemplo, não está, continuando a alocação desse tipo de ativo que é o que nós temos, né, o AAA, com serviço e transporte, os valores tendem a aumentar, então aí sim algumas revisionais ou novas locações geralmente deveriam sair com aumentos efetivos de valores a partir de 2023 é o nosso cenário, tanto em São Paulo quanto no Rio. Estamos há 10 anos com os mesmos valores de escritórios em termos nominais. Isso é algo inédito no mercado imobiliário do Brasil. Então, na parte de escritórios.
Se a gente olhar prédios na Marginal que alugavam em 2011 a R$120 o metro quadrado, hoje eles estão sendo alugados a 110. Então está até mais baixo nominalmente do que há 10 anos atrás. Isso se repete para Faria Lima e para Paulista. Então todos os segmentos eles ficaram realmente, em função das diversas crises que a gente viveu nesses últimos 10 anos, ficaram com os aluguéis estagnados. Então nós vemos um potencial enorme de valorização dos aluguéis para os próximos anos. Esse ano de 2022, necessariamente, a gente não tem essa certeza, um ano de eleição, mas já tem alguns setores se recuperando, principalmente na região da Faria Lima, as revisionais têm sido todas para cima e valores bem acima dos R$200 o metro quadrado. Já as outras regiões que têm uma vacância maior, a tendência é de levar algum tempo ainda para que esses aluguéis se recuperem, mas que vão se recuperar, não há dúvida, por 3 motivos. Empresas que desenvolveram áreas na pandemia estão começando a voltar agora com praticamente o fim da pandemia para os seus escritórios. E eles, apesar de terem devolvido as áreas, eles não demitiram as pessoas. Por mais que muitos vão adotar o sistema híbrido, eles estão sentindo falta de espaço. Segundo, a inflação, ela atingiu todos os segmentos, ela foi generalizada e os preços dos escritórios ainda não foram atingidos por essa inflação, mas vão ser, até porque tem indexação nos contratos e a demanda está aumentando. E o terceiro é a questão natural. Se a gente tiver 2 anos de estabilidade no país, não precisa ser nenhum crescimento exagerado. Um crescimento moderado de 1, 2% ao ano, 2 anos seguidos estáveis, a gente tem certeza que essa demanda de escritórios vai crescer de forma exponencial.